Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, trazendo para vocês aqui nesse vídeo um processo para a gente encontrar os divisores de um número. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o que são os divisores e a gente foi meio que fazendo na raça, né, o cálculo aí desses divisores. Agora a gente vai criar um processo aqui para que se o bicho pegar, se ele te pedir um número aí que talvez seja maior, ou enfim, se você às vezes não estiver tão seguro sobre a forma de encontrar esses divisores, a gente tem que ter um processo aqui para conseguir dar conta. Então é o que a gente vai tratar a partir de agora. Vejam comigo, vejam aí, ó. Divisores de um número, processo prático para dividir os divisores de um número. Bom, tá aqui, estão aqui as informações, eu nem vou fazer a leitura delas aqui não, tá? No material de vocês aí, depois com calma, você pode fazer uma releitura a partir do que eu trabalhar com vocês. Vocês podem fazer uma releitura aqui que talvez fique mais fácil de entender, mas no primeiro momento não vale muito a pena a gente ler não. Já vou aqui na prática para o que interessa. Vou pegar um primeiro exemplo aqui em que eu peço para vocês descobrirem aí quais são os divisores de 36. Então o negócio é o seguinte, divisores de 36, a primeira coisa que vocês vão fazer, então se você perceber que na sua questão de prova você tem que encontrar os divisores, a primeira coisa que você vai fazer, você vai decompor aquele número ali em fatores primos. Olha aí a importância então sobre saber fatorar o número, sobre saber decompor o número. Vou fazer a decomposição dele em fatores primos. Então eu vou começar pegando 36, colocando aquela barra e lembrar que eu só posso dividir por números que sejam primos. O que são mesmo números primos? Números que são diferentes de 0 e de 1 e que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Vamos falar sobre alguns números primos aqui? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, perfeito? Então sobre o 36, fale para mim aí um número primo que eu possa começar a dividir no 36. Vou fazer dessa vez aqui na ordem, tá bom? E aí você vai acompanhando comigo. Vejam, 36 eu posso começar dividindo por 2. Se você não seguir essa ordem, não tem problema nenhum, tá bom? 36, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 18. Aí o 18 eu posso continuar dividindo por 2, vai ter que dar 9. Lembrem-se, professor, mas aí o 9 eu posso pegar e dividir pelo 9? Não, lembra que o 9 não é um número primo, você só pode dividir aqui por números que sejam primos. Então 9 eu vou pegar e vou dividir, por exemplo, por 3. 9 por 3 vai ter que dar 3, 3 por 3 vai ter que dar 1, perfeito? Aí a gente vai fazer aqui uma segunda barra. Opa, peraí, não é uma barra só não? Isso. A gente aprende e acaba usando muita decomposição em fatores primos em que a gente coloca ali aquela primeira barra, não é? Para encontrar os divisores, você vai fazer uma segunda barra. Pô, Bruno, uma só já não estava de suficiente, não? Pois é, para os divisores você vai fazer uma segunda. Antes de começar o chororô aí do outro lado, fica ligado, porque o primeiro exemplo, às vezes a gente fica meio assim e tal, vai pegando a manha, leva um susto daqui. Trabalho com você o segundo exemplo, já começa a ficar bom. Quando chegar no terceiro, você já está dando risada disso aqui, tá? Então o negócio é o seguinte, o que vocês vão fazer agora? Decompôs o número, fatorou o número, então aí do outro lado, independentemente da ordem, você encontrou ali para o 36 2 fatores 2 e 2 fatores 3 na decomposição. Lembra que a decomposição ela é única. A ordem pode até alterar, mas não tem como você ter decomposto o 36 de uma forma diferente da minha. Você tem que ter encontrado 2 algarismos 2 e 2 algarismos 3. Foi isso aí? Então tá tudo certinho. Se não, apaga e vai conferir conta aí, ou fez conta errada ou não usou o número primo adequado, ok? A partir daí, numa linha acima do 36 e do 2, você vai colocar um número que é divisor de qualquer outro. Então qual que é o único número que é divisor de qualquer número que passar aí na nossa mente? O 1, tá lembrado? O 1 é divisor de qualquer número. Então, numa linha acima, você vai colocar para mim o 1. Então veja, vai ficar assim, ó. Joguei aqui o 1. E a partir de agora, você vai começar a fazer o seguinte. Pega esse 2 e você vai multiplicar o 2 aqui pelo 1. Então você vai começar a fazer isso aqui, olha. 2 vezes 1, 2 vezes 1 vai ter que dar quanto? 2 vezes 1 vai ter que dar 2. E aí você começa a anotar para mim o resultado aqui, ok? Então o que eu fiz aqui? Primeiro, eu decompus o número. Numa linha acima eu coloquei o 1, porque o 1 é divisor de qualquer número. E agora eu peguei o 2 e multipliquei pelo 1. Esse 2 que está aqui, só para você entender comigo, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui, gente, à direita, vão surgir todos os números que são divisores do 36, ok? Então por isso que eu já comecei colocando o 1 aqui.
Se do lado de cá vão aparecer todos os divisores do 36, eu sei que o 1 já tem que ser um cara que vai ter que necessariamente aparecer, perfeito? Beleza. A partir daí, o que teoricamente você teria que fazer? Tá vendo esse 2 que está aqui? Esse 2 que está aqui, você teria que multiplicar ele por todos os divisores que surgissem aqui do outro lado. Só que se você for pegar o 2 e for multiplicar por 1, 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 2. E aí é como se você fosse repetir um 2 que já tinha aparecido aqui, certo? Então vamos de novo para a gente se entender. Esse primeiro daqui a gente vai com um pouquinho mais de calma para deixar todo mundo a par da situação. Ó, peguei esse 2, multipliquei por 1, deu 2. A partir daí eu vou pegar o segundo 2. Então pega o segundo 2 e aí, conforme eu falei, teoricamente, você teria que pegar esse 2, multiplicar aqui pelo 1. Só que você não vai precisar fazer isso. Por quê? Se você multiplicar o 2 pelo 1, vai dar um resultado que já tinha aparecido aqui. Então você não precisa colocar esse 2 vezes 1. Na prática, o que vai acontecer é o seguinte. Quando você perceber que você tem um fator que repetiu, como foi o caso do 2, está vendo que o 2 apareceu repetido? Quando o fator aparecer repetido, você vai poder simplesmente pegar esse 2 que está aqui e multiplicar pelo 2 que está na linha acima. Ou seja, 2 vezes 2 que vai ter que dar 4. Ok? Agora, quando eu for chegar no 3, vejam, o 3 é um fator novo. Tá vendo aí? O 3 não tinha aparecido nessa decomposição. Então, o 3 você vai ter que pegar e levar ele lá em cima. Olha, o 3 você vai multiplicar por 1 e anotar o resultado. O 3 você vai multiplicar por 2 e anotar o resultado. O 3 você vai multiplicar por 4 e anotar o resultado. Aqui eu vou ficar tirando essas setas, porque senão fica carregando muito a explicação, mas a jogada é essa. O 3 eu levo lá em cima e multiplico por 1, certo? Vou pegando todos os fatores que estão aqui e vou multiplicando pelos divisores que vão aparecendo ali à direita. Então o 3, se eu multiplicar por 1, vai ter que dar 3. O 3, se eu for multiplicar por 2, vai ter que dar 6. O 3, se eu for multiplicar por 4, vai ter que dar 12. Bom, multipliquei o 3 por todos os elementos que estavam aqui? Sim. Então agora a gente pega esse outro 3 e vai multiplicar por quem? Aí de novo você vai perceber que acontece o quê? Esse 3 que está aqui, ele é um fator que aparece repetido. Sempre que aparecer um fator que você já tinha usado antes, se você for lá em cima e começar a anotar, você vai ver que vai surgir número aqui repetido. Então é onde não precisa. Já que o 3 era um fator que já tinha aparecido, você pode pegar esse 3 e simplesmente multiplicar pelos elementos que estão acima. Então o 3, se eu for multiplicar por 3, vai ter que dar 9. O 3, se eu for multiplicar por 6, vai ter que dar 18. E o 3, se eu for multiplicar por 12, vai ter que dar 36. Perfeito? E agora, Brunão? Acabou. Esses números que surgiram aqui compõem o conjunto dos divisores de 36. Aí, gente, o que vai acontecer é o seguinte, professor, na boa. Ó, para os divisores de 36, eu achei muito mais fácil pegar e fazer de cabeça. Na boa mesmo, achei esse processo que está aqui muito complicado. Não, se fosse eu na hora da prova calculando os divisores de 36, eu acho que eu faria de cabeça mesmo. Tá bom, gente. Como eu sempre falo, visão micro, visão macro. Micro é você aqui tentando dar conta desse exercício. Você olhou para esse exercício e talvez ficou com a sensação do seguinte, esse método para mim não vai ser legal. Esse daqui, por exemplo, eu tinha feito de cabeça e acertei, então não quero aprender esse método não. Calma. Por quê? Se o número for um pouco mais extenso, né? Se o número for maior, se ele tiver mais divisores, vai por mim. Tentar fazer isso aí de cabeça pode ser bem perigoso. Às vezes você pode esquecer de um divisor e esse divisor que você esquecer pode ser o cara decisivo para a resolução do seu exercício, tá bom? Vamos passar limpo aqui para a gente tirar algumas conclusões sobre algo que a gente já tinha comentado aí também anteriormente, que é o seguinte. Vou colocar para vocês aqui, olha, o conjunto dos divisores de 36. O conjunto dos divisores de 36 vai ser formado pelos seguintes números. Vejam, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 e o 36, ok? Que foram os divisores que apareceram aqui pra gente, tá bom? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Todos os divisores que estavam aqui, só um detalhe para não deixar dúvida nenhuma. Nenhuma. Os divisores, gente, eles surgem aqui, tá bom? Esses fatores primos que a gente usa aqui, eles são importantes para eu encontrar os divisores, mas eles não entram ali no conjunto dos divisores. Aliás, eles já vão até estar, mas o que conta mesmo são os que estão aqui à direita, perfeito?
Então, vamos de novo. Por onde que eu comecei, só para não deixar dúvida nenhuma? Comecei decompondo o número, perfeito? Peguei o 36 e fatorei o 36. Show de bola. A partir daí você vai fazer uma segunda barra e numa linha acima você vai colocar para mim o número 1. E de resto, gente, é pegar o fator que você tiver e multiplicar por todos os números que estiverem aparecendo ali à direita. Então vem comigo, olha só. Eu peguei esse... Ah, desculpa, gente, aqui ficou faltando 9, eu vou colocar ele aqui, tá bom? Só um minutinho, deixa eu só colocar o 9 aqui. Beleza. Opa, canetinha. Então tá aqui, olha, ficou faltando 9. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Perfeito, tá aqui, ok? E aí o que eu fiz então foi isso, olha, peguei o 2, multipliquei pelo 1, depois esse 2 que tá aqui, eu já multipliquei direto aqui em cima por esse 2, isso porque, como o 2 era um fator repetido, não há necessidade de você pegar esse 2 e levar aqui em cima nesse 1, porque 2 vezes 1 já daria um 2 que você tinha aqui. Então, como é um fator repetido, peguei esse 2 e multipliquei pelo número que estava na linha exatamente acima. O 3, observem, o 3 ele foi um fator novo. Como o 3 foi um fator novo, eu peguei esse 3 e multipliquei por todo mundo que estava lá em cima. 3 vezes 1 deu 3. 3 vezes 2 deu 6. 3 vezes 4 deu 12. A partir daí, o 3, observem, esse 3 que está aqui, olha, esse 3 que está aqui, ele é um fator que já tinha repetido, certo? Como esse 3 que está aqui era um fator que já tinha repetido, não tem por que você voltar lá em cima de novo. Porque se você for pegar o 3 e multiplicar, porque aí tem... Deixa eu só colocar para vocês, né, o que acontece. Pode ser até o seu caso. Tem alguns alunos que falam assim, professor, eu quero guardar assim. Eu pego um número e multiplico por todos que estão ali à direita. E aí depois eu saio riscando os que forem repetidos. Tá, você pode até ir nesse caminho, só que você vai ficar pesando muito a sua resolução, certo? Então por isso que a gente já deixa a tranquilidade para vocês aí do outro lado, o seguinte... Se repetir algum fator, não precisa voltar lá em cima tudo de novo. Você vai fazer simplesmente conta que você já tinha feito. Você pode pegar simplesmente os fatores que estiverem na linha acima. Foi por isso então que aqui, ó, eu peguei e multipliquei com vocês o 3, pelo 6 e pelo 12 para chegar nesses resultados aqui. Ok? Maravilha. Aí vamos revisar aqui alguns pontos. Lembra que acaba que eu tinha, por exemplo, me esquecido de um número, certo? Na hora que eu fui montando aqui meu conjunto, vocês viram que eu tinha esquecido aqui, por exemplo, do 9. Uma forma que eu tenho para verificar se o que eu fiz está certo ou não é aquela jogada de pegar o primeiro e multiplicar pelo último, o segundo pelo penúltimo. Se eu realmente tivesse esquecido, aliás, eu esqueci do 9, e se eu fosse conferir, vocês iam perceber que ia ter alguma conta ali que não ia fechar, que não ia dar 18. Opa, o que eu ia ter que ficar atento? Que ou eu fiz alguma conta errada no cálculo do divisor, ou realmente eu estaria me esquecendo de algum. Então vocês estão lembrados do que eu estou falando? Estou falando disso aqui, olha. Vou pegar o 1 e multiplicar por 36. 1, se eu for multiplicar por 36, tem que dar 36. O 2, se eu for multiplicar por 18, tem que dar 36. O 3, se eu for multiplicar por 12, tem que dar 36. O 4, tá vendo aqui, olha? Como eu tinha me esquecido do meu 9, eu ia ter que multiplicar o 4 por 6. 4 vezes 6 ia dar 24, aí eu ia ver que tinha aqui algum erro. Então, como a gente completou certinho, olha, 4 vezes 9 deu 36 e acabou sobrando para a gente aqui o 6 no meio, porque é como se fosse, então, o 6 vezes 6 que acaba dando o próprio 36. Tá bom? Muito bem, passamos então aqui pelo processo prático. Quando eu falo que é um processo prático, eu digo, pô, mas esse processo de prático não tem nada. Não, com certeza, não é? Acaba que a gente vai tendo trabalho aí à medida que os números forem aumentando e naturalmente à medida que os números de divisores forem aumentando. Mas é um processo que vai te dar certeza aí sobre como chegar aos divisores. Bora para mais um exemplo, vem comigo, bora lá. Próximo, quero que vocês calculem para mim aí quais são os divisores de 80. Então me ajuda aí, vem cá, vem cá, vem cá. Pega o 80 e começa a fatorar o 80. Vou pegar o 80 e vou dividir por 2. 80, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 40. 40, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 20. 20, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 10. 10, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 5. E o 5, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. Então, na hora que você fatora o 80, você acaba encontrando aqui 4 vezes o fator 2 e uma vez o fator 5. Perfeito? Então, nesse caso, como a gente tem aqui 4 vezes o fator 2 e uma vez o fator 5,
Agora, a gente vai fazer mais uma barrinha e aqui em cima eu vou colocar o 1. Então, numa linha acima, eu vou colocar o 1 porque o 1 é divisor de qualquer número. E aqui acontece, depois que vocês começam a pegar a manha, vocês começam a perceber o seguinte, a gente meio que torce para esses fatores aqui irem repetindo muito, né? Que foi o que aconteceu aqui. Por quê? Toda vez que eu pegar um fator que acaba aparecendo repetido, a gente vai perceber que eu não vou ter que ir lá em cima e pegar fazer as contas novamente, certo? Eu só tenho que pegar e voltar lá em cima quando eu tenho um fator novo, que é o que vai acontecer ali quando eu for mexer, por exemplo, com o 5. Mas fora isso, dá uma olhada. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo 1. 2, se eu for multiplicar por 1, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 2. Aí aqui eu pego esse 2 e esse 2 é o que eu estou te falando, olha. Você não precisa voltar aqui em cima para multiplicar esse 2 pelo 1, porque 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar esse 2 que está aqui, então não adianta. Você vai ficar perdendo tempo. Pega esse 2 e já vai multiplicar direto por quanto? Por 2. 2 vezes 2 vai ter que dar 4, ok? Esse 2 que está aqui, eu vou pegar e vou multiplicar por quanto? 2, vou multiplicar por 4, vai ter que dar 8. Pega o 2. 2, quando eu for multiplicar por 8, vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 16. Aí agora é só tomar um pouquinho de cuidado aqui, para não empolgar e falar o seguinte, ah, professor, 5 vezes 16, cheguei aqui no 80. Não, aí deu ruim. Porque aí aqui você está se esquecendo do seguinte, como o 5 é um novo fator, então esse 5 vai ter que multiplicar todo mundo que está lá em cima. O 5 vai ter que multiplicar o 1, o 5 vai ter que multiplicar o 2, vai ter que multiplicar o 4, perfeito? Então agora a gente faz, olha, 5 vezes 1 vai ter que dar 5. 5 vezes 2 vai ter que dar 10. 5 vezes esse 4 que está aqui, ó, vai ter que dar 20. 5 vezes 8 vai ter que dar 40. E 5, se eu for multiplicar por 16, vai ter que dar 80. Pronto. Esses números que surgiram aqui são os números que dividem o 80, ou seja, são os divisores de 80. Se a gente for colocar esses divisores aqui, passando a limpo e organizando-os em ordem crescente, a gente encontraria esse conjunto daqui, ó. Se eu esquecer algum aí, pode gritar para mim que eu estou te ouvindo aqui. Então a gente tem lá, ó, o 1, o 2, o 4, o 5. Então deixa eu ir riscando aqui, ó. 1, 2, 4, 5. Tem o 8, beleza. Tem o 10, tem o 16, tem o 20, o 40 e o 80. Estamos entendidos? Vejo aí se ficou tudo certinho, olha. Esses aqui seriam os resultados que a gente teria que encontrar como divisores do 80. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Se a gente coloca esses divisores em ordem, aí é o que eu falei, aquele esqueminha de ir multiplicando os extremos, os equidistantes, acaba que vai te orientando para você perceber se tem algum erro ou não, mas só lembrando que esse esqueminha aí de multiplicar para bater o produto, ele só vai dar certo se você colocar esses números aqui em ordem crescente. Como foi o meu caso ali, dá uma olhadinha comigo, ó. Se eu for pegar aqui 1 e multiplicar por 80, 1 vezes 80 dá quanto? Dá 80. 2 vezes 40 vai dar 80. 4 vezes 20 deu 80. 5, se você multiplicar por 16, tem que dar 80. E o 8, quando você multiplica por 10, também tem que dar quanto? Também tem que dar 80. Foi natural, estão lembrados aí de um detalhezinho que eu tinha chamado a atenção de vocês? Foi natural que aqui, esse 80, ou que a gente tivesse uma quantidade par de divisores? Sim, foi natural a gente encontrar uma quantidade par de divisores. O 80, ele tem quantos divisores? Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 80 tem 10 divisores. Foi natural a gente encontrar essa quantidade par de divisores? Sim, sabe por quê? Não se esqueçam do que a gente viu aí no nosso bloco anterior. O 80 é um número que não tem raiz quadrada. Como o 80 não tem raiz quadrada, não sobra aquele elemento ali no meio. Já o do 36, você tinha reparado? Dá uma conferida comigo, olha, no 36, lembra que o 36 é um número que tem raiz quadrada? O 36, por exemplo, você já vai perceber que ele teve uma quantidade ímpar de divisores. Por quê? Porque o 36 é um número que tem raiz quadrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha quantos divisores que o 36 teve. O 36 teve 9 divisores. Isso por quê? Porque sobra um elemento aqui no meio e esse elemento que sobra
é justamente o número que é a raiz quadrada do 36. Perfeito? Show de bola, maravilha. Bora para o próximo. Vamos encontrar aqui os divisores de 120. Vamos fazer. Coloca a mão na massa e vem comigo. Ó. Primeiro, você fatora o 120. 120, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 60. 60, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 30. 30, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 15. 15, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 5. 5, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. Pronto. Fatorei o 120. Agora, o que eu vou ter que fazer? Em uma linha acima, eu vou colocar o 1, porque o 1 é divisor de qualquer número. Então, coloquei ali em cima o 1. E a partir daí, a gente multiplica 2 por 1, e assim a gente vai fazendo. Então, vejam, o 2, se eu for multiplicar por 1, vai ter que dar 2. Observe, esse 2 não é um fator novo. Então, como esse 2 não é um fator novo, como o 2 já tinha repetido, posso pegar esse 2 e simplesmente multiplicar por quem? Pelo 2, perfeito? Então, 2, se eu for multiplicar por 2, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 4. Tá vendo aqui esse 2? Esse 2 não é um fator novo, ele é um fator repetido. Então, você pode pegar o 2 e simplesmente multiplicar pelo número que está em cima. 2 vezes 4 vai ter que dar 8. Agora, o 3, ele é um fator novo. Então, esse 3 não tem jeito, ele vai ter que multiplicar todos esses caras que estavam aqui na linha acima, perfeito? Então, o 3, observem, o 3 vai ter que multiplicar o 1, 3 vezes 1 vai ter que dar 3, o 3 vai ter que multiplicar o 2, 3 vezes 2 vai ter que dar 6, o 3 vai ter que multiplicar o 4, 3 vezes 4 vai ter que dar 12, e o 3 vai ter que multiplicar o 8. 3 vezes 8 tem que dar 24, perfeito? O 5 é um fator novo, moçada. Dá uma preguiça, não dá? Pois é, mas o 5 não ia ter saída. O 5 vai ter que multiplicar todos os números, todos os divisores que estavam na linha aí acima dele. Então o 5, ó, pode preparar. 5 você vai multiplicar por 1, vai ter que dar 5. O 5 você vai multiplicar por 2, tem que dar 10. 5 se você for multiplicar por 4, vai ter que dar 20. 5 vezes esse 8 vai ter que dar 40. E vai fazendo, ó. 5 vezes 3 deu 15. 5 vezes 6 vai ter que dar 30. 5 vezes 12 tem que dar 60. 5 vezes 24 ia fechar em 120. Perfeito? Estão aqui todos os divisores do número 120. O que você espera sobre a quantidade de divisores do 120? Será que o 120 vai ter uma quantidade par de divisores? Ou será que o 120 vai ter uma quantidade ímpar de divisores? 120, você vai se lembrar aí, que é um número que não tem raiz quadrada exata. Então, como o 120 não tem uma raiz quadrada exata, na hora que eu for montar o conjunto dos divisores dele, não vai sobrar ali no meio a raiz quadrada dele. Então, significa que o 120 vai ser um número que, com certeza, na hora que a gente for contar ali a quantidade de divisores, a gente vai perceber que a gente tem uma quantidade par de divisores. Vamos colocar esses divisores aqui em ordem crescente para a gente fazer aquela jogada do primeiro vezes o último, segundo vezes o penúltimo, para a gente ir percebendo que todos aqueles produtos ali fecham em 120. Então vem cá comigo, bora lá. Os divisores de 120, então, são esses aqui, ó. Divisores de 120. Confira aí comigo, ó. Eu tenho lá o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, o 12, depois do 12 a gente vai ter o 15, aí eu tenho o 20, o 24, o 30, o 40, o 60 e o 120, se eu não tiver me esquecido de algum aí, né? Conferindo aqui, se eu tiver esquecido, a gente vai perceber que no fim das contas aqui vai ter algum produto que não vai fechar, ok? Então aqui, 1 vezes 120 dá 120, 2 vezes 60 vai dar 120, 3 vezes 40 120, 4 vezes 30 120, 5 vezes 24 120, 6 vezes 20 120, 8 vezes 15 deu 120 e o 10 vezes 12 também deu 120, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisores, uma quantidade par, conforme a gente realmente esperava aí, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, isso aí, 16 divisores para o número 120, conforme a gente já esperava, tá bom? Bruno,
Se eu colocar esses números aqui fora da ordem, na linha de decomposição, se por exemplo eu tiver começado dividindo pelo 5, depois eu dividir pelo 2, não vai dar errado não? Não, não dá errado, tá bom? Na decomposição do 120, você pode seguir o mesmo esquema. Você pode dividir na ordem que você quiser. É só você perceber que mesmo colocando fora da ordem, um fator que porventura já tiver aparecido, não vai ter necessidade ali de repetir os resultados, tá? Mas independentemente da ordem da decomposição, tem que fechar da mesma maneira. Tranquilo? Maravilha, meus queridos. Então, passamos por esse exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo nos divisores de 400. Divisores de 400. Pega o 400 e bora fatorar. 400 divida por 2 vai ter que dar 200. Divida por 2 vai ter que dar 100. Divida por 2 vai ter que dar 50. Dividido por 2 vai ter que dar 25. O 25 eu vou dividir por 5, vai ter que dar 5. E o 5, quando eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. Tudo bem? Tranquilo? 400 por 2, 20. Desculpa, 400 por 2, 200. 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. Ia chegar no 25. 25 eu ia dividir por 5, ia dar 5. 5 dividido por 5 deu 1. Ok, decompus o número 400. Agora, para chegar aos divisores de 400, numa linha acima do 2, eu vou colocar aquele número que é divisor de qualquer outro, que é o 1. Daí então, a gente começa. Pega o 2, multiplica por 1. 2 vezes 1 vai ter que dar 2. Pega o 2, e aí como esse 2 é um fator que não é novo, é um fator que já é repetido, você pode pegar esse 2 e pode multiplicar simplesmente aqui em cima por esse 2. Então 2, se eu for multiplicar por 2, vai ter que dar 4, ok? Depois, esse outro 2 que está aqui também não é um fator novo. Então eu posso pegar esse 2 e multiplicar pelo 4, que vai ter que dar 8. Esse 2 também não é um fator novo. Então pega esse 2 e multiplica pelo 8, que vai ter que dar 16. Agora, esse 5, o 5 é um fator novo. Então, para o 5 não tem saída. O 5 eu vou ter que voltar lá em cima, multiplicando ele por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16. Perfeito? E assim a gente vai anotando. 5 vezes 1 vai ter que dar 5. 5 vezes 2 tem que dar 10. 5 vezes 4 ia ter que dar 20. 5 vezes 8 ia ter que dar 40. 5 vezes 16 ia ter que dar 80. Esse 5 que está aqui, vejam, melhorou para a gente. Esse 5 é um fator que já repetiu. Então esse 5, eu não preciso ter o trabalho de multiplicar ele por todos que estão na linha acima. Esse 5 eu posso multiplicar exclusivamente por esses elementos, certo? Então 5, se eu for multiplicar por 5, vai ter que dar 25. 5, se eu for multiplicar por 10, vai ter que dar 50. 5, se eu for multiplicar por 20, vai ter que dar 100. 5 vezes 40 vai ter que dar 200. E 5 vezes 80 vai ter que dar 400, ok? O que eu preciso que vocês entendam? O 400, se aí do outro lado você já sabe de cabeça, o 400 é um número, por exemplo, que tem raiz quadrada, não é? Então, qual que é a expectativa que eu estou criando aqui sobre o número de divisores? O 400, por ser um número que tem raiz quadrada, na hora que eu for determinar o número de divisores, vai ter que ser uma quantidade ímpar. Se a gente for contar aqui essa quantidade de divisores que a gente encontrou, a gente vai ver que a gente tem um número ímpar de divisores. Quer dar uma conferida comigo? Então olha para cá, vejam. Os divisores de 400, então, seriam esses aqui, ó. Divisores de 400. 1, 2, 4, 5, 8. Depois do 8 a gente tem o 10. Aí depois do 10 a gente vai ter o 16. Se eu não tiver pulado nenhum aqui. Depois se tiver pulado também a gente vai conferindo, ó. Tem o 20. Depois do 20 vai ter o 25. Depois do 25 a gente vai ter o 40. Depois do 40 a gente vai ter o 50. Depois do 50 eu vou ter o 80. 100. O 200 e o 400. Vou conferir aqui o produto, porque se tiver faltado algum, nessa de conferir a gente consegue saber, perfeito? Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. 1, se eu for multiplicar por 400, dá 400. 2, se eu for multiplicar por 200, dá 400. 4, se eu for multiplicar por 100, dá 400. 5, se eu for multiplicar por 80, dá 400. 8, se eu for multiplicar por 50, dá 400. 10 vezes 40 dá 400.
16, se você multiplicar por 25, vai dar 400. E ali no meio, sobrou 20, como era de se esperar. Por que sobrou o 20? Sobrou o 20 justamente porque 20 vezes 20 daria 400. Aquele número que sobra é justamente a raiz quadrada do 400. Esse número que está aqui, então, tem uma quantidade ímpar de divisores. Quantos divisores ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 400 tem 15 divisores. Uma quantidade ímpar de divisores, o que era realmente algo que a gente já esperava. Ok? E aí? Conseguiu pegar o jeito, então, sobre como descobrir os divisores de um número? Foi o que eu falei no início. Se cair na sua prova uma situação em que você tenha que visualizar os divisores, e se porventura você sentir segurança para pegar e fazer na mão, Bruno, na minha prova caiu lá os divisores de 10. Pô, brother, eu nem usei esse processo aqui, divisores de 10 eu peguei e fiz de cabeça. Na minha prova caiu, sei lá, os divisores de 14, então nem usei esse processo, professor. Ótimo. Agora, Bruno, na minha prova caiu lá uma questão em que eu tinha que analisar os divisores de 600. Aí talvez não seja tão trivial você ficar tentando arriscar ali, dividir eu vou dividir por 600, será que o 600 divide por 35? Será que divide por 40? Aí por esse processo aqui a coisa já sai mecânica e automática, ok? Maravilha, meus queridos. Então, com isso, eu fecho com vocês aqui esse bloco, diga-se de passagem, importantíssimo, tá bom? Teve dúvida? Volte, me acompanhe. Toda hora eu tô falando com você, que é para ser chato mesmo. Não adianta ficar queimando etapas, ficar adiantando muitas coisas aí, porque pode ser que isso lá na frente acabe fazendo falta em outros conteúdos, tá bom? Então, se tiver dúvida, volte, me acompanhe. Se estiver tudo perfeito, estou te aguardando na sequência aqui no nosso curso, no Estratégia Concurso. Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí. Valeu!